Prezados usuários do CISEA, neste vídeo iremos abordar como utilizar o processo de seleção de stepwise. Esse processo é muito utilizado quando é feito um experimento ou coletado dados em campo sem ter um experimento definido e eu quero relacionar várias variáveis a uma variável resposta. Então, inicialmente a gente sempre diz para o pesquisador: coloque todas as variáveis que você acha que pode interferir como resposta à tua variável dependente. Se uma ou mais variáveis daquela que você colocou, ela não tiver importância estatística, o processo de stepwise vai excluí-la para que você fique com um modelo justo, reduzido e que só entre variáveis que na realidade interfiram estatisticamente na tua resposta. Então, para fazer isso, vamos utilizar o CISEA. Para abrir o CISEA, busque no desktop do seu computador o ícone do programa. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique para chamar a rotina do CISEA. Podemos verificar aqui no menu suspenso a palavra regressão. Dentro de regressão, temos modelos, seleção de variáveis, stepwise. Então, vamos pressionar para carregar o formulário de seleção de variáveis. Nós aconselhamos aos usuários iniciais, né, que não estão muito familiarizados com o CISEAPRO, ou mesmo com a rotina, dar uma olhada nessa fonte de informações que nós temos. Nós representamos ele pela interrogação e chamamos o botão de dúvida. Ao pressionar, é aberto um formulário dizendo o que é feito, como colocar cada variável, como utilizar os transformadores, né? Como achar os resíduos padronizados, ordinário, normal, as matrizes, e sempre colocamos à disposição dois exemplos para que o usuário use esses exemplos e trabalhem com ele para se acostumar aos poucos usar esse formulário, ok? Então, para isso, nós vamos utilizar uma massa de dados que foi disponibilizado no arquivo com o nome exemplo 101. Vamos carregar o arquivo exemplo 101. Bem, esse é um arquivo que a gente pode ver por aqui, que o usuário ele fez um experimento em que avaliou o peso dos animais associando o tempo de engorda ou de crescimento desses animais. Então ele trabalhou com um dia, 15 dias, 30 dias, 45 dias, 60, 75, 90 e 115. Então ele cultivou esse animal, criou esse animal por 115 dias e utilizou como experimento para, com certeza, saber quem era melhor, se era utilizando a ração A, ou a ração B, ou a ração C, para que no fim ele possa apresentar um diagnóstico de quem é a melhor ração, A, B ou C, não é? Pode ter várias repetições aqui. Lembre-se que esse sistema que a gente está trabalhando, é muito importante que isso fique claro, é que
Ração eu podia colocar nessa massa de dados com dois formatos. Uma era uma única coluna, em que nessa coluna eu tinha ração e botava aqui A ou B ou C. 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 O outro formato é colocar a massa de dados num sistema que a gente chama de binário, onde é porque usou, zero não usou. Nesse sistema, lembre-se que a gente não pode ter, por exemplo, nessa linha aqui, e um. Ou seja, usou a ração A e usou a ração B. Não, não pode. Então, quer dizer, esse dado que foi obtido aqui, de 0,2, foi obtido utilizando a ração 1. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar esse 4 aqui. Esse 4 veio ó, com 4 gramas ou 4 quilos, o animal foi obtido com 60 dias de cultivo e quando foi utilizada a ração C. Perfeito? Então, após ter colocado essa massa de dados, vão preencher esses campos que estão disponíveis aqui. Aqui ele pergunta quem é a variável dependente. Então, nós vamos querer botar dependente o peso, porque o peso está dependendo do tempo de cultivo e da ração que foi utilizada. Então, peso. Vamos colocar aqui as variáveis independentes. Então, eu venho em cima da variável, dou um duplo clique para carregar a variável. Então, você veja quando eu dei um duplo clique, ela vem para cá. Posso também colocar aqui e apertar inserir, que ela vem para esse campo. Uma coisa extremamente importante, quando você trabalha com variáveis binárias, você não bota uma delas. Ela passa a ser, aqui você excluiu, passa a ser o valor de beta zero no modelo. Então, vamos excluir a C, ou seja, vamos colocar a ração A, inserir, vamos colocar a ração B, inserir. Então, para eu realizar essa análise, eu não posso colocar as três. Se eu colocar a três, vai ter uma matriz indeterminada. O processo morre. Vai dar erro. Se houver uma necessidade de interação, basta você vir aqui e botar. Mas como eu estou trabalhando com variável, mas eu posso. Vamos admitir que eu queira botar tempo versus A, tempo versus B. Então, vamos inserir tempo vezes A. Valide. Inserir tempo vezes B. Valide. Você quer usar algum transformador nessas variáveis, principalmente nessa de variável independente de peso? Se sim, você vem aqui e coloca o transformador. Caso contrário, deixe do jeito que está. Deixando do jeito que está, você tem o quê? O vetor do jeito que se encontra, porque é o vetor mais K. Mas se o K que eu estou botando é zero, o valor é o mesmo. Aqui existem vários transformadores, inclusive o último, que é muito utilizado, esse transformador de boxe-cox. Então, muitas vezes, a gente, para estimar, procurar um modelo ideal, a gente associa boxe-cox, utilizando na variável independente, e o processo de stepwise ao mesmo tempo. Porque tudo se resume a uma coisa: vamos tentar encontrar um modelo estatístico com o máximo possível de R, com o mínimo possível de soma de quadrado de resíduo, com o mínimo de pontos outlines, com pontos que não sejam tendenciosos desses pontos, esses erros, que os erros tenham distribuição normal, tudo isso, um conjunto para a gente dizer,
esse modelo eu posso usar e ele é um modelo bom, né? Mas, a princípio, vamos deixar do jeito que está, finalizar. Você quer utilizar o modelo de forward ou de backward? O modelo de forward é, primeiro, o modelo não tem nada e eu saio colocando. E à medida que eu coloco, eu testo. Ele precisa ficar sim ou não. Se sim, eu deixo. Se não, eu já tiro ele. No modelo de backward, eu boto todas as variáveis já no processo. E pergunto, preciso tirar alguma? Preciso. Vá tirando, vá tirando, vá tirando. Ok? A gente sempre utiliza de uma forma geral de for work. Vamos deixar a constante, sim ou não? Sim, eu aconselho sempre deixar a constante. A retirada, muitas vezes, da constante, ela pode gerar algumas informações não muito boas, principalmente da estatística R2. Qual os valores de F de entrada e saída nesse modelo? Né? A gente usa o padrão em 4 que está de bom tamanho. Quantas etapas vocês esperam encontrar? Em 500 está de bom tamanho. A operação automática ou manual. Se eu botar aqui manual, ele vai avaliando de uma por uma, de uma por uma, de uma por uma, e você dando enter, enter, enter. Se eu botar automática, ele faz de uma vez só, você nem consegue visualizar direito. Vamos então calcular. Calculei. Você veja o seguinte, que no modelo eu botei a ração A, botei a ração B, botei a interação tempo com ração A, tempo com ração B. E o que foi que eu tive, né? Que foi que eu tive como resposta? Que só entra no modelo o tempo. Ou seja, as rações não interferem no peso. Quando as rações não interferem no peso, eu estou chegando à conclusão de que a ração A é igual à ração B, que é igual à ração C. Apesar da ração não estar expressa aqui, mas A, B e C são estatisticamente iguais. Se elas são estatisticamente iguais, eu vou buscar a ração de menor custo. Lembre-se, lembre-se que eu estou fazendo esse trabalho apenas olhando o peso. É extremamente importante, por exemplo, se isso daqui é um cultivo de um animal, né, de peixe, que seria ideal que nessa planilha eu também tivesse peso, comprimento, taxa de conversão, outras coisas. Porque, por exemplo, pode ser que o peso não tenha sofrido a influência da ração, mas o comprimento sim. Uma ração propiciou um crescimento melhor ou uma conversão melhor. Então, é bom você se assegurar de várias outras informações para apresentar esse diagnóstico. Vamos finalizar com a operação. Então, você veja que o modelo ele só foi escrito com a função tempo. Então, é como se eu tivesse aqui dito, ó, peso é igual a menos 1,70 mais 0,12 vezes o tempo. Então, se eu trocar esses parâmetros por esses valores aqui, eu tenho uma boa estimativa dessa relação de peso e coisa. Vamos buscar a análise de variância. Na análise de variância, a minha grande pergunta é: eu posso usar esse modelo sim ou não? Pela estatística F, você veja que é um valor muito pequenininho, muito menor do que 0,05. Ou seja, sim, você pode utilizar esse modelo, né? Vamos avaliar o resíduo. Como é que se encontra o resíduo? O resíduo visualmente está bom, ele está em torno dessa relação observada e estimada. Está bom. Vamos ver a presença de outlines ou não. Veja que apesar de eu ter valores entre 1 e 2, mas nenhum dos pontos ultrapassou a casa dos 2, nem do menos 2, ou seja, não tenho nenhum outline. Apesar de que eu estou vendo aqui uma pequena tendência de U, não é? Uma pequena tendência. Então, eu teria que investigar um pouco mais isso daqui, se isso representa uma falta de variável
a mais aí, precisaria ver. Mas isso não é o suficiente para dizer não, não vamos usar esse modelo. Vamos fazer o teste de normalidade para saber se os erros atendem ou violam o pressuposto básico para uma regressão, que seria os erros terem distribuição normal. Vamos calcular. Por aqui eu estou vendo que está bem homogêneo a relação erro, padrão, os pontos empíricos estão praticamente em cima dessa reta. E se olhar para o teste de Shapiro-Wilks, ele diz sim, eu aceito a hipótese de nulidade de que os erros tenham distribuição normal. Daria como satisfeito e encerraria minha carreira, como se diz, para esse modelo. Mas nada impede de, uma hora para outra, você chegar aqui e dizer: e se eu colocar nesse transformador peso logaritmo? Vamos finalizar, vamos calcular. Ó, tá vendo? Botei logaritmo e continuou o peso na mesma situação. Então você pode testar modelos para ver se melhora e chegar a um ponto e dizer, é esse modelo que vai ficar, é esse modelo que eu vou representar. Bem, nós esperamos que essas dicas tenham sido suficientes para você operar o CISEAPO em processo de stepwise, né? Nós agradecemos e esperamos nos encontrar no próximo vídeo.